CBN Inovação, com Vini de Oliveira. Estamos na última semana de maio e a humanidade tem muito a celebrar. Possivelmente no futuro teremos uma divisão da história em antes e depois da internet. E estamos comemorando aí 25 anos da internet no Brasil. Vini de Oliveira, o que significa esse marco para a nossa história? Boa tarde, Carlinhos. Tudo bem com você? Tudo bem. E você? Eu tô melhor que eu mereço, graças a Deus. Todo mundo com saúde. Plateia ilustre aqui da Visão tá ao meu lado, então tô bem. É isso, eu já tinha conversado com você antes, esqueci de dar o boa tarde, mas fica valendo agora. Mas claro, sempre é importante. Bom, então, Vini, amiga, então, 25 anos da internet no Brasil. Eu nem era nascida, imagina. Não é isso, eu também ouvi falar só. Internet de escada? O quê? Não sei do que se trata. Você da época que ficava até de madrugada esperando o pulso único? Isso, sou, Vini. Entrega mesmo a idade, vai. Eu vou logo na veia. Então, Carlinhos, o que acontece? A gente está celebrando esse mês de maio, né? Esse marco da entrada da internet no Brasil de forma comercial, porque obviamente as nossas universidades elas tiveram acesso primeiro à internet, mas de forma comercial foi aberta ao Brasil também junto com a criação do Comitê Gestor da Internet. Então o que acontece? O Brasil e o mundo mudaram muito seu posicionamento, a velocidade com que a troca de informações pôde ser realizada a partir da internet é enorme. Então a gente percebe claramente aí como era o mundo antes e como é o mundo hoje em dia, né? Então, por exemplo, nesse momento caótico que nós estamos vivendo na humanidade por conta do Covid-19, o que acontece? A quantidade de pesquisas, a velocidade do que está sendo compartilhado de informação em tempo real com cientistas do mundo todo só é possível por causa da internet. Se não existisse esse veículo, seria muito mais difícil ter essa troca de informação tão rápida. Então é um exemplo muito rápido que a gente pode utilizar aí sobre a história da internet. E desses 25 anos, tudo que vem acontecendo no Brasil e no mundo. Realmente, é uma mudança muito rápida, né, o Vini? Uma velocidade gigantesca e que mudou a vida de todo mundo. A gente estava conversando agora há pouco justamente sobre essa questão das aulas online e tudo isso, coisas que a gente nunca havia imaginado passar e hoje em dia já são realidade. Até um tempo atrás, Carla, por exemplo, a gente não imaginaria uma consulta médica à distância. A gente não imaginaria nossos filhos, como o Luiz estava falando aí agora, um ouvinte participou, com 5 anos de idade, tendo aula de casa. A gente não imaginava relacionamentos à distância, o bate-papo, o banco online. Então, tantas coisas que hoje são possíveis e o pessoal que não participa dessa história, ou muitas vezes nem percebe essa transformação tão rápida que aconteceu na humanidade, porque até um tempo atrás a gente se conectava à internet. Hoje em dia, a gente briga para desligar os nossos dados para tentar se desconectar um pouco. Pois porque a gente está imerso o tempo inteiro, 24 horas conectado. Pois é, a gente está sempre conectado e, querendo ou não, inclusive, né? É quase uma obrigação hoje. A gente vê, por exemplo, para receber o auxílio emergencial, você precisa ter uma conta virtual, quer dizer, muitos brasileiros nunca mexeram nessa tecnologia, hoje são obrigados a ter uma conta virtual para poder receber o dinheiro de um benefício. Quer dizer, querendo ou não, involuntariamente a gente está sendo aí obrigado a aderir à tecnologia. Agora, hoje, Vini, para a gente receber toda essa informação, para isso circular aí pelo mundo, a tecnologia já evoluiu muito, ou a gente ainda vai ver muito tempo aqueles moços pendurados no poste lá, puxando o cabo? Isso é verdade, né? Porque a gente ainda assiste isso hoje em dia. Um tempo atrás,
a velocidade era muito limitada por conta do tipo de equipamentos que a gente utilizava, né? Que a gente utilizava modems, esperava a linha telefônica, ter o sinal, e aí a comunicação funcionava de uma forma. Hoje em dia a gente tem fibra ótica dentro da nossa casa. Então é inimaginável você parar para pensar como antigamente a gente chegava, a gente colocava um vídeo para assistir, deixava o computador ligado a noite toda, para no outro dia a gente assistir um vídeo, um clipe, por exemplo, a gente mandar um arquivo. Os vírus começaram a se disseminar muito mais rápido. Não, para descobrir que no meio da madrugada deu um erro e não anexou nada. Exatamente. Então a gente mandar trabalhos para os professores, a gente receber material. Então, muitas pessoas hoje em dia, elas não param para pensar em todo esse desenvolvimento. Óbvio, e existe muito espaço ainda para desenvolver. Algumas semanas atrás nós falamos, por exemplo, do Elon Musk enviando satélites para o espaço para proporcionar em muito pouco tempo nós teremos internet gratuita para todo o planeta. Hoje em dia a gente tem uma velocidade de comunicação enorme, então a gente consegue fazer transmissões ao vivo e colocar milhões de pessoas assistindo um show, como a gente está vendo aí nessas lives hoje em dia. A gente está vendo aí, como o próprio Suetone, vocês estavam comentando há pouco, o tamanho da pobreza no Brasil não era medida, porque a gente começou a ver esses dados efetivamente agora, quando a população teve que pedir auxílio e teve que estar conectada à internet para isso. Não tem como você negociar, não tem meio termo. Ou você se cadastra online, ou você não tem acesso a benefício. Então, é um mundo que a gente passou por essas transformações. A gente lembra da época que a gente ia a um banco, a gente tem que ir fisicamente, a gente tem que ficar numa fila de banco. E agora pouco se utiliza serviços presenciais num banco. Isso tudo é proporcionado pela internet. Então essa evolução, ela tem nos ajudado. Por isso que eu sou tão positivo, eu tenho uma visão positiva. O mundo melhorou muito por conta da tecnologia. A gente vive mais hoje, a gente tem muito mais facilidade hoje que tinha no passado, mas realmente existe ainda muita coisa para melhorar. Inclusive, você também é uma pessoa, não vou te chamar de velho, mas você é uma pessoa histórica. Você fez a primeira transmissão de um trabalho acadêmico. Conta essa história pra gente. Carla, vai ter que falar essa história, tem que falar, Joyce Rauch me contou isso e agora eu quero saber. Isso foi quando eu estava terminando meu TCC, em 2002, e aí como meu trabalho foi sobre jornalismo na internet, eu tinha feito uma pesquisa na época com estudantes de jornalismo pelo Brasil todo, aí eu pensei, como é que eu vou fazer para que essas pessoas que me ajudaram na minha pesquisa do meu TCC pudessem participar desse momento. Então, a gente pensou na transmissão ao vivo da minha defesa do TCC, que foi a primeira vez que um trabalho acadêmico foi transmitido pela internet no Brasil. Eu não tenho certeza se no mundo, mas no Brasil, com certeza, eu tenho certeza que foi a primeira vez que alguém transmitiu um TCC. E eu me orgulho muito disso aí, porque teve gente do mundo todo participando. Foram quase 500 pessoas assistindo a minha transmissão. Isso em 2002. Então, realmente, 18 anos atrás, a gente teve a oportunidade de contribuir um pouco aí com a ciência e mostrar possibilidades que naquela época já eram possíveis. Imagine hoje em dia. Que bacana. Olha só, o Pedro Limeira está falando aqui que ele instalou uma internet discada com placa de fax modem 56K na década de 90 e minha mãe ficou viciada, a mãe dele no caso, ficou viciada então na internet. O Pedro já é Nutella porque ele já veio de 56K. 56 já é... Era bom na época de 14.400. Vixe Maria. Bom, e para os próximos 25 para os próximos 25 anos, Vini? Nossa, você é ousado, hein? 25 anos para frente. Qual é a sua projeção? Vamos lá, Jetsons. Bom, a gente vai ter a internet plugada no nosso corpo. Provavelmente vão começar a implantar chips na gente, ou um chip que a gente vai ter possibilidades de controles de acesso nos ambientes, comunicação.
A gente não vai precisar mais ter celular, nem vai precisar mais ter computador, porque a gente vai estar em todo o ambiente, a gente vai provavelmente abrir telas onde a gente vai, com certeza, vai se comunicar e realizar coisas. As pessoas que se preocupam muito hoje e acham que estudar não é importante, vão sentir falta disso lá na frente, porque hoje quem não estuda se preocupa só com o operacional. Isso é muito preocupante, porque lá na frente isso vai fazer falta. Quem só estivesse focando no operacional hoje, vai ver que vai cada vez mais perder espaço, porque tudo vai ser muito automatizado. Então a gente não vai ter, hoje, como por exemplo, supermercado online, a gente está vendo a dificuldade que é para entregar uma feira online e no futuro muito próximo as geladeiras vão fazer pedidos automaticamente e você vai receber na sua casa sem você ter dado comando nenhum. Então a gente vai estar tudo muito conectado. Então a gente não vai ter mais que estar se preocupando com se a nossa geladeira está faltando carne. A gente não vai estar se preocupando, por exemplo, se as contas estão pagas, porque vai ser tudo interligado, tudo automatizado. Conectados e vigiados, né, Vini? Muito vigiados, muito vigiados. Então, hoje em dia a gente vê tantas denúncias aí de roubo, de corrupção. Então, o que acaba acontecendo? Num futuro muito breve, o que vai estar acontecendo? Tudo vai ser interligado. Então, no momento que eu compro alguma coisa, já vão estar sabendo se eu estou burlando de alguma forma esse dinheiro. Hoje acontece isso pelo CPF. Todo lugar que a gente vai, a gente tem que dizer o nosso CPF. Num futuro muito breve, né, não digo nem 25 anos, eles vão estar sabendo automaticamente todo o nosso resultado. A gente vai precisar, por exemplo, declarar imposto de renda. Então são coisas que não precisa nem ir muito longe. E que, com certeza, daqui a 25 anos já vai ter vida em Marte, por exemplo. Vão ter pessoas morando lá. Nossa Senhora. Bom, vamos então um ano de cada vez. Vini de Oliveira, obrigada. Só mais um registro aqui. O Soares está falando que você é do tempo que marcava encontro pelo 145. Pelo MIRC também. A gente ia pra Fernando de Tambaú para fazer encontros. Então, eu comecei a trabalhar nos primeiros provedores de internet. Marquinho né? Marquinho tá falando que ele é também. Marquinho também é dessa época. Marquinho quer ser novinho, mas ele não escapa, não. Então, o que acontece, Carla? Eu comecei a utilizar a internet antes dela ser comercial no Brasil. A gente ia para o UFPB já para utilizar isso. Então, graças a Deus, eu tenho parte dessa história toda, principalmente no nosso estado, que eu trabalhei nos primeiros provedores. Eu fui um dos primeiros a ter internet aqui no nosso estado, comercial já. Trabalhei, ajudei muita gente a utilizar a internet. Então, para mim é um orgulho estar celebrando esses 25 anos. Vini de Oliveira, muito obrigada por esse registro. Até semana que vem. Até semana que vem, amigão. Um abraço a todos aí da galera, que eu tô com muita saudade. Valeu, beijo enorme pra você.